O peigo raramente chega gritando, quase sempre. El EP de licença, o arquivo do experimento Milgram-qua, ando pessoas comuns obedecer un telimite até onde vai perencia, quando a responsabilidade pese a ser nodate. O arquivo se abre o experimento Milgram es como un estudo científico legítimo. Más rápidamente se transforma en un espelho desconfortável do comportamento humano diante da autoridade. E talvez o que mais cause inquietação na goceja o choque elétrico. Vemos números crescendo que realmente perturba e acentua a perceber que nada lhe foi feito por monstros. Foram pessoas comuns, pessoas que acordaram naquele dia acreditando en si mesmas, pessoas que, se questionadas antes, teriam visto com convicção eu jamais far e amar a alguém por a da Universidade de Yale. Inicio 2 anos 1960. Corredores neutros, paredes claras, iluminação precisa, un silencio institucional transmite segurança. Não há urgência, não há caos, a meta, a ordem, a ciência, o cenar e o acentuada tal enolves de anestesia. O mundo segue seu ritmo normal do lado de fora, enquanto ali dentro algo invisível começa a ser testado, o limite de consciência e obediência. O primeiro detalhe, ao fazia sentido, era simples, justamente por isso, perturbador. Pessoas comuns aceitando causar dor intensa, sem nunca ver a vítima, a dor estava presente, mas deslocada, convertida em som, transformada em ruído, disolvida em protocolo. Quando a dor deixa de ser vista e passa a ser apenas ouvida, algo muda na forma como o cérebro a processa. O corpo sente tensão, mas a mente tra brechas para os participantes se movia entre nervosismo, obediência e um mal estar difícil de nomear. Havia mãos que soavam, olhares que evitavam o painel, risos nervosos surgindo sem aviso e uma ansiedade de contida saba máscara do dive. Muitos hesitavam, muitos questionavam, mas, diante de uma resposta calma e firme, seguíam adiante, não por prazer, não por maldade, mas por algo profundamente humano, a necessidade de corresponder. Décadas depois, o experimento deixa de ser apenas um episódio histórico e se torna um arquivo constantemente reaberto, porque ele não se encerra nos resultados, ele continua vivo dentro de quem o conhece. O arquivo se abre ao se abrir, nos obriga a olhar para um lugar desconfortável, aquele onde a obediência começa a parecer normal. A autoridade é como voz sem rosto. Existe um paradoxo que atravessa todo experimento, ordens firmes, mas educadas, não é acentuada o grito atravessar a empate, não é acentuada a ameaça, é acentuada o tom calmo, técnico, quase gentil, um tom que não desperta a defesa, mas confiança. A autoridade não se apresenta como violência, ela se apresenta como orientação. Aspecto psicológico central, acentuada a transferência de responsabilidade. Quando alguém investido, a autoridade assume o comando, a mente encontra alívio. Não sou eu quem diz. Essa frase raramente acentuada dita em voz alta, mas ecoa internamente. A escola não desaparece, mas parece deslocada. A consciência se espaço audível, e esse deslocamento é acentuada sutil o suficiente
para pasar despercebido. A quebra de expectativa está justamente ahí. No ameaça explícita, apenas instrusado de continuar. Y eso basta. Desde cedo aprendemos a obedecer ciertas voces, profesores, médicos, líderes, instituciones. Cuestionar las exige energía emocional, coraje social, muchas veces disposizado para conflicto. Obedecer, por otro lado, impacto que acentuada meis simples, que acentuada un alivio momentáneo. Estou apenas seguindo regras. Es pensamento reduce o conflito interno, y cuando el conflito diminui, a empatía puede disminuir junto. A autoridad se torna un meco en un corredor longo demais para ser cuestionado, y el silencio de que obedece legitima a orden, reforzando a cada paso, o de tal que quase ninguém percebe acentuada como a polidez puede funcionar como fuerza. A diferencia entre oír y concordar es acentuada real, a más o silencio costuma ser interpretado como concordancia, y cuando ninguém interrumpe, a orden gana peso, densidad, normalidad, o choque invisible, dor que no sube. Otro paradoxo se impone con fuerza silenciosa. Cuanto mayor a distancia sensorial, mayor a obediencia. O ser humano responde a que toca, a que presencia. Cuando adorna o está diante dos solos, la perde densidad emocional. Torna aspecto psicológico e acentuada despersonalización da víctima, la dexa de ser alguien pasa a ser algo, un papel, un elemento do experimento, a dor, antes humano, vira ruido, un som atravesando paredes grosas, y esas paredes no son apenas físicas, son simbólicas, son feitas de contexto, linguaje técnica y justificativas raciones. A revelación contradictoria e acentuada, inquietante. Os gritos parecían reales, mas eran tratados como parte del protocolo. A mente busca coherencia. Su faz cerrado no estaría aconteciendo aquí. O desconforto crece, mas no interrompe a Sao. Él es acentuada, empurrado para un canto interno, onde no atrapalha andamento. O impacto humano e acentuada es avanzo excitante, un botado a pozo o otro, y una escola pequeña levando a otra, no a un grande salto moral. Hay una sequencia de microconcesores, cuando o oído substituye y olar, a empatía enfraquece. Y a historia mostra que de si sus tomadas grave distancia, sempre ca, rey, ames risco. Ador do outro se transforma en artística. Papel que prota ya conciencia. Vestir o papel de participante. Reduce o peso moral da escola y acentuadas con dos paradoxos meio silenciosos do experimento. Cuando alguien asume uma função, essa a identidade de pessoal parece temporal e a mente suspensa. Puede dar lugar ao papel e o papel não se entecula. El executor. O aspecto psicológico es acentuada y una disociación quase imperceptible, a pessoa según roteiro. Observa a si mesma como se estivesse se fora do propio corpo. Não sou eu, é acentuado experimento. Esa frase organiza o comportamento y prota che autoimagen. A quebra de expectativa e acentuada desconcertante. Pessoas gentis persistan meis, porque a gentileza evita conflito, evita confronto, evita decepcionar. Pessoas agresivas tenden a resistir meis, pessoas gentis tenden a continuar por meis tempo, acreditando que están facendo o que é acentuada esperar. O impacto humano é acentuada y uma culpa diluída. No explode, no se manifiesta
inmediatamente. Ella permanece, silenciosa, acumulada. O papel timbrado embrula a conciencia, oferecendo legitimidad. Mas o que os registros não mostram acentuada sombra emocional e instala depois si uma sombra que retorna em forma de dúvida, vergonha ou inquieta a partir do momento memórias apressado em que o experimento depois do termina. Algo silencioso começa. Não a sirene indicando o fim. Não há ritual de encerramento emocional. Apenas a devolução do participante ao mundo como se nada tivesse acontecido. Mas algo aconteceu e o corpo sabe disso antes da mente. O paradoxo se aprofunda, lembrando e mais do que fazer. Durante o experimento havia direção, regras. Alguém dizendo que retorna em horários inesperados. Apenas a memória sonos interrompe. E a memória não obedece pensamentos intrusivos, em desconfortos difíceis de explicar. Os aspectos psicológicos entram dentro da reconstrução da memória para preservar identidade. O ser humano precisa se reconhecer como alguém bom para continuar vivendo em paz consigo mesmo. Quando uma lembrança ameaça essa identidade, a mente tenta suavizar, ajusta lentes para excessos. Muitos participantes indagames, ao serem entrevistados depois, afirmaram com convicção que não haviam ido tão longe. E, naquele momento, talvez acreditassem nisso de verdade, mas o impacto humano não desaparece. Ele apenas muda de forma. A vergonha se me especulou. Não é acentuada, anunciada. Não é acentuada, compartilhada. Ela se instala em silêncio, como um peso discreto, um desconforto que não encontra linguagem social. Porque como explicar que você obedeceu e algo que hoje reprova? Como dizer que, por alguns minutos, você não foi quem pensava ser. A memória se torna a um corredor pouco iluminado, com portas que raramente se abrem. E, ainda assim, o corpo atravessa esse corredor todos os dias. Seu corpo escuta tudo o que seu alma sussurra, mesmo quando a mente tenta esquecer. O sistema nervoso lembra. A experiência deixa marcas sutis, não visíveis, mas reais. Ciência, o arquivo se expande e a linha que subluxamos o indivíduo e observamos o experimento Milgram revela um paradoxo coletivo, um estudo criado para compreender uma al produz sofrimento real. A intenção era científica, o efeito foi humano. E entre intenção e efeito existe um território ético que nemos sempre acentuada claro. A racionalização ser rapidamente era necessário, era outra época. Se não saberíamos. Todas essas frases carregam, mas também carregam um risco, o de normalizar o sofrimento quando ele serve a um propósito maior. A linha ética, antes de ser fixa, se muda como contexto histórico, como medo coletivo, como a urgência por respostas. Os próprios pesquisadores se chocaram com os resultados. Não esperavam tamanha obediência, não esperavam que pessoas comuns fossem sentadas. E este choque revela algo importante. Nem mesmo que me estuda o comportamento humano está imunes ilusões sobre ele. A crença de que o mal é acentua a da excessão cai por terra. O que ser no lugar da acentuada algo mais perturbador. O mal pode ser situacional. O impacto humano se espalha no tempo. A confiança cega na ciência é acentuada abalada. Na ciência como método
más na idea de que todo avance justifica cualquier costo emocional. A régua ética entorta sapres sao histórica, y cuando a intensa una absalvo é feita, o desconforto permanece como un lembrete. Conocimiento, tal vez este seja en cuidado también. O capítulo me espero que no gostamos de hablar, porque aquí o arquivo de exa de falar sobre Yale, a los 60. Jalecos brancos, ele começa a falar sobre ella, sobre vos, sobre mí, sobre todos los contextos en que a autoridad inaugurita la pena solienta. O paradoxo acentua claro, de experimento fala menos do pasado y meis do presente. Hoje, a autoridad de poder ser un sistema corporativo, y una cultura familiar, y una tradición religiosa, y una expectativa social silenciosa. No hay un algoritmo que dice a decisiones es pequeñas, repetidas, cotidianas, aspecto psicológico e acentuada identificada, involuntaria, en algún momento. O espectador pensa, eu jamais far, y a isso. Y esa frase quer carregada de certeza, mas certezas absolutas costuman ser defesas, porque admitir a propia vulnerabilidad de agrave, obediencia, de acentuada, desconfortable, reconoceris su ameaza a imagen de controle que sustentamos. El impacto, un espelo envasado, de acentuada y una inquieta aparecer. Tal vez su convite no seja a grave culpa, mas a grave presencia. Cuando o corpo está ido modo automático, a escola reaparece. A neurociencia mostra que sabe estrés, se y autoridad. O cerebro entra en modos más primitivos, mas también mostra que a pausa consciente de interromper el ciclo. No acentua nada que acontece fora, y acentua que vibra dentro. La conciencia no desaparece, el hace enfraquece cuando no es acentuada escutar, y escutar exige tiempo, silencio y coraje. Se fecha. O experimento Milgram no ofrece respuestas fáciles. El edex hay una pregunta abierta, pulsando como un mico. ¿De dónde va a obedecer? Cuando a responsabilidad de pertenecer o ser nos atra. Esa pregunta no acusa, él la investiga, él la observa. Memoria, percepción y medo se relazan, moldando las narrativas que contamos sobre nos mesmos. Entre o fato documentado y a experiencia subjetiva existe un abismo silencioso. Nese abismo vive una vergona audita, a justificativa tardía, o deseo de ter agido diferente. Algo permanece en la sombra, a fragilidad de moral cotidiana, raramente admitida, mas admitirla pues en toda se condenar. Admitir es en toda se tornar consciente. Conciencia, a no acentuó, da un juzgamento de acentua, a da un espacio donde a escola puede voltar para existir. O archivo se fecha. Los registros, mas permanece abierto una mente de que me escuta, porque este no de acentúa, a da un caso encerrado, y me escalas meves. Todos los días. En deciso es aparentemente inofensivas, en silencios, en continuidad es automáticas, y tal vez investigas, aún más importante, ausejas sobre un porao, en yale, mas sobre el próximo momento en que una voz calma, dicer continuo, cuando es momento llegar, vos se vaya apenas obedecer, dube ter coraje de parar, respirar y escutar o que ese a conciencia tenta dicer.